quando eu conheci meu marido, eu falei pra ele, eu quero voltar pra Europa. E ele, não, vamos lá. Só que naquela época, nós dois éramos executivos, com uma vida muito confortável, né? E a gente sabe como é difícil a gente largar a nossa vida confortável do Brasil, sabendo que a gente vai ter que começar do zero, né? E é mesmo. E então a gente começou nos planos. O plano primeiro era eu vir fazer um doutorado e ele vir fazer um mestrado. E daí começamos a olhar vários países, França em primeiro lugar. Claro, já tinha Já tinha vivido há 5 lá, né? anos, Mas a minha mãe sempre viajou muito para a Europa. A minha mãe veio para Portugal em 2015 e passou acho que 45 dias aqui. E ela voltou, eu tinha conhecido Portugal em 2009. Quando a gente não podia ir no centro de Lisboa, nem no centro do Porto. E quem conhece Portugal anterior ao boom que teve em 2013, 2014, sabe o que eu estou falando. Exato. E a minha mãe veio fascinada, dizendo que Portugal tinha mudado muito, que aquele monte de prédio caindo aos pedaços do centro tinham mudado, que tinha muito turista, que tinha mais vida, porque antes era um país muito triste, era lindo, mas triste. É verdade. E a gente começou, mas por que não Portugal? Entendi. E daí eu comecei a pesquisar os cursos, né? A gente passava noites olhando cursos, decidindo qual universidade a gente ia fazer, que curso a gente ia fazer e tal. E a gente decidiu Portugal. Questão de língua, de custo, que é completamente diferente. Clima também não pesou pra você? Clima, Tem muitos dias de Vocês sol. moravam em Porto Alegre? Morava em Porto Alegre. Porto Alegre, ok. E seu marido tinha morado também em Paris antes? Não. Ah, ok. Não. Então, eu conheci ele, quando eu voltei de Paris, eu conheci ele. Entendi. Ah, ok. Sabe o que eu acho? Depois que a gente mora fora uma vez, que foi exatamente o que aconteceu com você, aconteceu comigo e voltou ao Brasil, e pouca gente fala sobre essa readaptação ao terrível. Brasil, muita gente fala sobre a adaptação no país que a gente vai morar. Mas eu acho muito mais desafiador e difícil. Eu também fiquei 8 anos sem ir ao Brasil, quase. Quando eu voltei, pisei no aeroporto, eu também tive esse mesmo sentimento. Tipo, ai, foi, nossa! Por que eu tô fazendo isso? assim, eu queria... Foi nessa época também que o Brasil estava bombando, digamos assim. Foi 2009, inicinho que eu voltei. E, claro que eu fiquei feliz, jogaram confete, paetê, minha família, aquilo tudo, é muito bacana. Mas é um sentimento muito estranho de vazio. A gente também perde um pouco da nossa identidade quando volta pra lá, né? Muito. E eu acho que esse bichinho de morar fora, depois que pica a gente uma vez, vai Nunca picar para. a vida inteira, gente. Nunca para. Sempre Já tá vai na dar corrente vontade de sanguínea. mudar. Eu já tô naquela coisa, né? Eu tô chegando nos 5 anos. E semana passada eu tava conversando com uma amiga, mas que é uma cliente. E ela dizendo, né, que ela tá há 3 anos aqui. E que ela já tá começando assim. Ela disse, já tudo tá me irritando. Tudo tá me irritando. Meu amor, tá acabando a fase de encanto, a fase do turista, em que tudo é maravilhoso, em que tudo que tu acha que não é tão maravilhoso, tu diz, tem tanta coisa melhor. Então, isso é uma coisa. Tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 10 anos. O teu é 3 anos, tu tá acabando o teu encanto. E isso vai acontecer sempre em qualquer país que tu more. As coisas que não te irritavam antes vão começar a te irritar. Né? Pois é. E eu já tô assim... Você tá nessa fase também. Olha, eu quero saber. Como é que eu Ai, posso Georgia, dizer? não O meu dá, pelo amor de grande, Deus. assim, é o meu grande sonho, assim, se tu dissesse, Georgia, tu pode realizar uma coisa que tu queira muito. Eu ia dizer, eu tenho uma autocaravana, eu vou pegar minha autocaravana e eu vou para a Espanha, passar 1 ano na Espanha. E depois eu vou para a França, e vou passar mais 1 ano na França, depois eu vou para a Itália e vou para a Grécia. Então eu queria, assim, passar minha vida migrando de ano em ano, entendeu? Que delícia. A gente tem uma amiga que foi dar a volta ao mundo. A Mari, ela tá dando a volta ao mundo. Você faria isso, Thalita? Não. Eu também não, agora não. Eu sou taurina, eu gosto da estabilidade, eu gosto não é do previsível, mas... Tu gosta da rotina. Eu gosto da rotina. Eu não gosto da rotina, não, mas eu Eu acho que gosto da preciso de rotina, mas eu gosto... Eu sei que a minha rotina eu faço em qualquer lugar. Entendi. Eu sou ariana, né? É. Eu sou inquieta. Tá explicada essa mulher, Ariana também. Gente, adoro Ariana. Eu sou Ariana, adoro Ariana, Eu também, gente. eu Porque também. Ariana, eu não sei, eu acho que a Ariana tem um negócio assim, sabe? Uma liderança nas coisas, se posiciona. E eu acho bacana isso seu. E assim, aí conta assim pra gente, beleza, decidiram Aí por vieram Portugal, vieram pra as Portugal. Nós decidimos por Portugal, mas o nosso plano era estudar. Mas, na véspera do carnaval de 2016, às 8 da manhã, eu e meu filho, na época eu tinha 4 anos, sofremos uma tentativa de sequestro. Com arma na minha cabeça, ele atrás no carro, eu tendo que negociar com o cara para me largar, para levar o carro e nos largar. Eu falava, o cara estava muito drogado. E eu dizia, eu tenho uma criança aqui atrás. Tu leva, o carro tá com combustível cheio, tem mala, que a gente ia viajar para Santa Catarina. Tem as malas no porta-malas, tem a minha bolsa que tem dinheiro, tem tudo. Só deixa eu tirar meu filho. E
tive que ensinar. Na verdade, ele já sabia tirar o cinto, mas eu falei, ó, Gabi, agora a mamãe vai contar até 3, tu vai tirar o cinto, eu vou te puxar. E foi cena de filme, assim, sabe? Porque o cara me Que cortou numa horror. avenida com a porta aberta e a arma em punho, assim, encostou na minha cabeça, criança atrás, paralisada. Desesperador, né? Que A louco. palavra é essa. E aquilo ali, eu disse, eu não vou passar por isso de novo. Então, a partir daquele dia, eu cheguei em casa depois, eu disse pro Felipe, eu disse, olha, a gente tá indo embora e não me interessa o que eu tiver que fazer. Eu não vou ficar no Brasil. E a partir dali a gente mudou os planos, porque antes era vamos estudar e vamos voltar. Sempre foi. Nós vamos, eu faço um doutorado lá, volto, tu estuda, eu faço mestrado e volta. Né? Eu tinha feito um mestrado que mudou completamente a minha carreira quando eu voltei para o Brasil. Então, o nosso plano era estudar e voltar. A partir daquele momento foi, estou indo embora e não quero mais voltar. Sem data, né? E Só e passagem depois de daquilo ida. ali foi só planejamento. Quanto dinheiro, o que a gente vai ter que fazer, o que a gente vai fazer. E lá nós decidimos que nós não íamos mais trabalhar como executivos, que nós iríamos colocar a mão na massa e começamos a estudar. Na verdade, o Felipe foi fazer curso de pedreiro, curso de construção civil. Olha isso. Na época tinha muito, como é que é, o pessoal da... Construtor. Curso Não, técnico. eles eram daquele país, ai meu Deus do céu. Nepal. Não, pode daquela chamar- ilha ali da América Central, Panamá. a ilha francesa aquela. Guiné. Não, Ai, daqui a meu pouco Deus. vem na minha Haiti? cabeça. Haiti, isso. Tinha muito haitiano. Eles tinha tido, né, os desastres lá, eles tinham ido para o Brasil. Teve. E tinha muito haitiano trabalhando, né? Sim. E daí o Felipe se formou, a gente começou a fazer aula particular de várias coisas de construção, porque a nossa ideia era, vamos pegar todo o nosso dinheiro, a gente vai comprar um imóvel, vamos remodelar esse imóvel, vamos revender, vamos comprar o segundo e assim a gente vai. Então, esse Entendi. foi o nosso plano durante 2 anos, nós nos focamos nisso. E Nos o ano focamos era nisso. só pra gente... 2016. 16. Legal. Chegamos em 2018. Foi quando eu também saí do Brasil. Era uma época... Engraçado, né? Você tá vendo que tem várias similaridades nas datas aqui, que a gente nem sabia. Eu acho que 2017 e 2018, metade da população veio pra Eu cá. também acho. Você chegou quando, Thalita? Cheguei em 18, mas janeiro. 16 e 17 foram os 2 anos de planejamento, Sim. né? Mas eu cheguei mesmo, que eu pus o pé aqui em janeiro de 2018. É. E, assim, uma coisa que passou aqui na minha cabeça. Isso vocês, quando definiram que seria Portugal, já tinham estudado o mercado, visto que os salários aqui, mesmo sendo executivos, não seriam possivelmente nem perto, Nem perto. do que eram Não. no Brasil e já Imagino. decidiram chegar empreendendo, né? Sim. O que também é um grande desafio, né? Sim, A sim. gente entrar Nenhum no novo dos dois mercado, eram empreendedores. Nenhum não dos era. dois. Nunca tinham feito porque nada. vocês eram empregados de uma grande, sempre de uma grande fomos empresa. empregados. Sempre fomos empregados. E aí veio muito por conta do dinheiro, essa questão do empreendedorismo na vida de vocês, da oportunidade? Não, foi Não. porque a gente queria ter uma vida diferente. Ok. Quando teve o sequestro, o Gabriel ficou muito abalado e o Felipe teve que parar de trabalhar para cuidar dele. Então, durante 2 anos, o Felipe cuidou do Gabi, assim, tudo. Até porque, foi o que eu falei, eu saía às 7h30 da manhã de casa e voltava, Entendi. né, saía com ele dormindo e voltava com ele dormindo. Então, alguém tinha que fazer isso. E eu não queria mais aquela vida. E o Felipe sempre fala, né, se eu puder te proporcionar que tu tenha a mesma experiência, tu vai ter, porque é sensacional. E realmente foi isso, A né? experiência de cuidar do filho, de estar Porque ali no quem dia... tem filho sabe que É. a gente tem aquela coisa, tipo, passou a licença maternidade, 4 meses, muitas crianças, né, muitos bebês estão indo para a escola e ficam 8, 10 horas na escola, É. e assim a vida, pro resto da vida, que merda isso, né? É. Não é isso que a gente quer. Graças a Deus, a gente conseguiu ter essa... Como é que eu posso... A gente sempre diz, né? A gente arriscou, a gente se atirou no vazio, porque a gente não Entendi. conhecia ninguém que fazia isso. A gente não tinha nenhuma referência sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre essa Sobre coisa de esse comprar um tipo imóvel, de... remodelar? A esse gente tipo tinha de uma ideia empreendedorismo. que a gente via que nos Estados Unidos funcionava muito bem. E aqui em Portugal isso é fortíssimo, E a diga-se gente... de só que passagem. não tinha uma coisa... Não é do tipo, eu vou ver um Talvez canal do vocês miraram YouTube. errado e acertaram certo, Então, a Georgia. gente sempre fala, a gente veio com muita convicção de que Certo. tinha que dar certo, ponto final.
Convicção, né? Você falou essa palavra, eu sou apaixonada por essa palavra, porque eu acho que, assim, empreendedor que não acredita não evolui, não tem Não. resultado. Se a gente não acreditar em primeiro lugar que o nosso negócio vai dar certo, por mais que a gente enfrente, nossa, desafios ao longo do É. caminho, não vai dar certo. Porque se nem a gente acredita, como é que a gente vai realmente ultrapassar aquelas barreiras? Porque é difícil. É, Surgem todo santo dia na nossa frente. A gente precisa ter resiliência, descobrir novas possibilidades dentro daquele contexto, ainda mais num Isso. país novo, que ainda existe a diferença cultural, não é mesmo? E a gente fez, assim, a gente veio com esse plano e o plano até hoje não se concretizou. Que mara! Ficou melhor, talvez, não? Por quê? Porque o nosso plano era nós vamos ir comprar um imóvel, reformar, revender e assim a gente vai fazer. Até hoje a gente não fez isso. Por quê? Porque quando a gente passou 6 meses tentando comprar um imóvel aqui à distância. 6 meses. Sim. Eu falei com não sei quantos corretores. Achei Todo que mundo se não conhecia. tinha que tá não- aí, É, Não se tá, conhecia, amiga. né, Jorge? Mas naquela Poxa época vida. diziam que não era possível comprar por procuração. Eu disse, não, pera, eu fui ler lei, eu fui Claro fazer que pode. tudo. Pois é, mas pronto. Os bancos não reconheciam, o notário não reconhecia, era um inferno. Então, assim, a gente teve que... A minha mãe veio 3 meses antes para cá, para comprar o nosso imóvel. Então, à distância, eu orientei o que ela tinha que ver, como é que eu queria. Eu procurava, mandava ela procurar as coisas, Sério? visitar. A gente fazia vídeo, dizia, abre isso, faz não sei o quê. Nananana. Então, quando a gente efetivou a compra do nosso imóvel, eu olhei para o Felipe e disse, tá aí o nosso primeiro negócio. Eu vou comprar imóveis para quem não está no país. Acabou a história. E a gente chegou no dia 3 de setembro aqui, de 2018, e no dia 16 de outubro nós compramos o primeiro imóvel para um cliente. Exatamente fazendo o mesmo processo que eu tinha feito à distância para mim. Eu criei um produto. Você viu pra uma uma pessoa. demanda Que que você legal! teve, né? Exatamente. E outra, um investimento muito mais baixo, né? Que é o Muito serviço, mais. uma prestação de serviço, diferente do Exatamente. outro, você investir capital para comprar. Exatamente. Exatamente. Só que o que acontece? Esse imóvel que a gente tinha comprado lá do Brasil era um imóvel temporário. Então a gente comprou um imóvel super simples, barato, colocamos a mão na massa durante 3 meses. Nós moramos no imóvel enquanto reformávamos. Uau! E eu gosto muito de contar isso, porque as pessoas reclamam que eu vou ficar sem luz 24 horas. A gente ficou 10 dias sem geladeira e fazia 35 graus. Então, a gente tinha um cooler, que até hoje a gente tem aquele mesmo cooler que eu enchia de gelo, colocava as comidas e a gente consumia. Uma criança. Com uma criança de 6 anos. A gente demorou 23 dias úteis para ter água quente na minha casa, porque o gás não funcionou durante 23 dias, que foi o tempo que eles demoraram, né? Eu cheguei bem Pois. nas férias. Exato. Então, eu dava banho no Gabriel de caneca. Na canequinha. Dou até um conselho. Se acontecer com você isso, compre um regador no chinês, daqueles bem grandes. Coloque a água ali e dê banho de regador no seu filho. Boa, fica a Super dica. funciona. Siga super para mais funciona. dicas. Então, assim, foi como é Perrengue chique, normal. começar de novo. Exatamente. Para mim foi uma coisa normal. Eu tenho lembranças maravilhosas da nossa mesa. Eu tenho várias fotos. A gente tinha uma caixa que veio do Brasil, a gente trouxe caixas em vez de malas. Então tinha uma caixa que a gente fazia de mesa. Tinha uma caneca, 2 facas, meia dúzia de garfo, e assim a gente comia. Eu comi do Pingo Doce durante 30 dias o frango, aquele com aquelas. Lembra do menu? Lembro. Frango, refrigerante e aquela batata Que eles chamam de horrorosa perna dele. de frango, né? Que a perna é a coxa com o encontro da coxa. Pronto. Esse foi o menu. E aquela salada pronta que tu coloca o molhinho, sacode, Sim, deu. Pronto. E isso Entende? une tanto a família, né? Você falou isso, mas Totalmente, une demais totalmente. essas coisas que a gente Totalmente. passa, Dormindo né? como a gente começou a reforma pelos quartos, então a gente tinha que dormir. Era 2 colchões. Eu, o Felipe, o Gabriel e a minha mãe. Com Ai, 67 anos na época. Porque minha mãe veio pra cá e passou 3 meses num quarto de Airbnb de alguém que ela nunca tinha ouvido falar, num lugar que ela nunca tinha ido, para poder nos ajudar nisso aí.